eu cheguei aqui, eu entendi. Por que eu tinha que estar com o uniforme B? E eu ainda falei assim, Marcelão, estou levando um tema assim, meio, né, naquela coisa de jovens, apelo para jovens. E ele falou, só vai. Eu falei, então está tudo certo. Então está tudo certo. Mas eu creio que a mensagem de Deus não volta vazia e Deus tem uma mensagem para a gente. Meus queridos, há quanto tempo trabalhando com jovens? E deixa eu falar uma coisa para você. Os jovens dos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, está procurando alguém para seguir. Eles não acham na sociedade. Às vezes são famílias disfuncionais. Aqui ele tem que achar. Aqui tem que ser liderança. Eu fui esses dias ali na Parque, acho que é Parque Brasil ali, a Casa do Pastel. E eu cheguei lá, pasme você, toda a casa é coordenada, conduzida e tal, sabe por quem? Por jovens. Acho que já fica aí uma mensagem para a gente. A estatística mostra que os nossos jovens estão saindo. Que a maior demanda que sai da igreja é jovens. Eu queria dizer para você, eles estão desesperados para achar, eles não têm problema de quem é Jesus. Só que eles só vão conhecer Jesus através de quem? Através de quem, igreja? Nós somos Jesus. Então, eu entendi por que Jesus mandou eu falar com jovens hoje. Porque eu já falei, Senhor, se o galardão, quando o Senhor voltar a ser jovem, a hora que acontecer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um mortal. Para você, obrigado, obrigado. Se eu pudesse voltar atrás, juventude, ver o valor da juventude. Lembre-se de mim? Quando? Sua mocidade. Eu sempre falo para os jovens, só a primeira coisa que eu ia fazer, se eu voltasse a ser jovem com essa mentalidade que eu tenho hoje, é ouvir meu pai e minha mãe. Eu descobri que tudo que eles falavam, Rafa, tudo que eles falavam, era só para eu me dar bem. E eu achava que não, que era eu que, né, que era o herói. Então, se eu pudesse retornar, eu falo isso muito para a juventude, eu gostaria que vocês também conversassem mais com os jovens, achassem momento com eles, abraçassem, para eles se sentirem amados mesmo. Eles estão assim perdidos, eles estão perdidos querendo ouvir alguém que fale algo diferente do que esse mundo fala. Totalmente diferente. E o que eles querem ouvir diferente do que esse mundo fala, está aqui. É a mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. É o Deus que nós temos conhecido. E quando a gente conhece Deus, eu vi esses dias, né? Deixa eu entrar no sermão, senão eu começo a falar muito aqui, mas deixa eu só falar uma coisa. Eu estou na rádio ali, ouvindo o pastor Alixo, né? E dentro de muitas coisas que ele falou, que eu quase fui na Novo Tempo, pedi para ele me rebatizar, que eu falei, nossa, eu não estou sabendo mais nada. Eu aprendi muita coisa hoje. Mas uma das coisas que ele falou, que mexeu muito comigo, ele falou assim, às vezes nós achamos que Deus deu a inteligência para que eu possa, sei lá, ser bem profissionalmente, construir carros, enfim. Aí ele diz assim, não, Deus deu a inteligência para que com essa inteligência você possa conhecer um Deus, porque sem ela você não vai conhecer. Não tem como você conhecer um Deus. Eu falei, uau! A gente pensa totalmente fora da caixinha, né? Tudo é Deus. Tudo é por Ele, para Ele. É dele. E a gente fica, nossa, isso é cabeção, isso é inteligente. Isso é inteligente para quê? Por quê? E aí, amados, entrando nessa linha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O tema dessa noite, acredite vocês, acabou de sair do forno, porque eu fiquei, Senhor, Senhor, Senhor. E aí, devemos ser dirigidos por Deus. É engraçado falar isso, principalmente para esse público que está aqui, mas nós precisamos ser dirigidos por Deus. Quando eu estou falando, e aí eu vou de novo numa abordagem para jovens, nós estamos vivendo uma geração onde os jovens, olha, eu nunca vi jovens com tanto conhecimento. Sabe, eu trabalho assim, e talvez alguns façam como eu.
Esse aparelhinho que está aqui, toda vez que eu quero entender, fazer, mexer, adivinha para quem que eu entrego? Entrega na mão do jovem. Às vezes tem uma criança, você joga lá e é assim que faz. Eu e minha esposa chegamos no meu filho e perguntamos assim: não estamos conseguindo fazer tal coisa. Aí ele fica olhando do tipo assim: nossa, mas é tão fácil. Mas nós não estamos conseguindo. Aí ele vai lá 2 minutos. Falei: se você não ensinar, eu vou perguntar de novo. Porque você não ensinou, você veio e fez. Essa é a juventude que nós estamos convivendo hoje. É uma juventude que acha que ela é capaz. É uma juventude que acha que assim, olha, eu falo de todos os assuntos. Eu entro na internet, eu busco todos os assuntos. Eu já vi pastor pregando aqui e jovens consultando ali se tinha, se era tipo assim, não vou falar se era verdade, mas se tinha propriedade o que ele estava falando. Falou tal coisa, eles correm lá, tiver espírito de profecia, deixa eu ver se é bem. Coloca ali uma consulta, tem a ver. Mas pasme você, essa juventude tão ligada, essa juventude com tantas informações, essa juventude que, nossa, é a cultura, eu falo isso, é a cultura da pregação do evangelho hoje. Quando o BJ mesmo, né? Foi lá para Tailândia. Quando eu vejo ele dizer por que ele foi, que ele teve uma sacada, que lá jovens de 18 anos não podem entrar numa igreja cristã, mas a internet podia. Ele vai para lá com a família e começa a pregar o evangelho através do quê? Da internet. E quem é que tem todo esse dom para fazer tudo isso? Gente, a cultura, o momento que nós estamos vivendo, o evangelho vai ser pregado, sabe, assim. Eu penso, pastor, sabe, se eu falar errado, o senhor corrige, mas depois no ouvido aqui no ponto. Via um raio, sei lá, sobre as casas, aquela coisa toda. Para mim, essa internet, agora com o tal de Starlink, nós estamos lá no meio do mato, a internet chegou. Nós usamos, foram fazer lá a missão no Amazonas, e tudo que foi lá divulgado, tudo mais, era com o tal do... É isso aí, não sei nem como funciona, mas é isso aí que eles estão usando lá e está dando certo. Quem sabe mexer com isso? Eu não sei, mas eu sei que os jovens sabem. Mas mesmo assim, meus queridos, se eu dizer uma coisa para vocês, eles estão perdidos. Eles estão com medo de sair de casa. E quando saem, eles se sentem assim, essa ansiedade, essas doenças emocionais que esses jovens estão tendo, é quando eles não sabem do futuro. Quantos jovens nós temos que estar com essas doenças? E o problema de tudo isso é que às vezes eles tomam algumas decisões, e é onde nós entramos no tema dessa noite. Mas antes eu fiz questão de fazer uma pesquisa, eu quero ler contigo. A opinião dos jovens sobre Deus pode variar bastante, dependendo de fatores como cultura, educação, experiência pessoais e influências sociais. No Brasil, muitos jovens ainda mantêm uma forte conexão com a fé e a espiritualidade, participando ativamente de eventos religiosos e comunidade de fé. Vou contar uma história para você. Estamos chegando, no domingo nós terminamos lá uma campal de jovens que só não foi mais jovem que não tinha onde colocar. Mais ou menos, não vou falar da equipe de organização, falando de jovens. 540 jovens. Fizemos o culto da madrugada, 5h30. Sabe quantos jovens apareceram no culto da madrugada, no sábado de manhã e no domingo de manhã? Quanto mais ou menos você acha de jovens apareceram lá? E 570. 100% não, você sabe que 100%... Chuta. 400? Por aí. 400 e pouco. Vocês estavam lá, vocês viram. Você viu. Gente, pasme você.
Você passava para os quartos, os celulares tocando, e essa juventude indo na madrugada para buscar a palavra. Eles estão sedentos. Aquele que fala, esse jovem não quer nada, sabe por que não quer mais nada? Porque a gente não quer nada com eles. Eles não têm problema com Jesus. Eles não têm problema com a missão. Você quer trazer jovem? Eu quase cheguei atrasado, sabe por quê? Porque eles queriam uma reunião de uma missão que eles vão fazer lá no Vilaíta, no Dia das Crianças. Amado, não, eu falei, vamos marcar amanhã. Você quer? Não, é hoje, a gente precisa dar o pontapé, a gente precisa... Eu falei, fazer o quê? Se eles querem ir na missão, quem sou eu para falar agora? Não, porque eu estou me preparando aqui para ir pregar, né? Vamos para a reunião. Meus lindos, você quer trazer um jovem para Jesus? Chama ele, os missionários da fé. Chama eles para a missão. Eles vão lá para o Amazonas, vendem suas férias, pagam a passagem, vão para lá. Naquelas ribeirinhas, né? Vão lá para aquelas comunidades. Então não é esse o problema, me desculpa. O problema é que nós precisamos, aquilo que eu pedi hoje, estar mais juntos. Nós precisamos não ser convencido, como se falou muito na Campal, mas ser convertido de verdade. É querer parecer mais com Jesus. É sair olhando para cada jovem, falando assim, se uma pastelaria valoriza vocês, eu vou valorizar mais ainda. Nós temos um gap dentro da igreja, não na igreja cristã. Eu estive conversando com outros pastores. E olha para o seu coraçãozinho, não precisa falar não. Qual é a proposta que nós temos para os nossos jovens de 16 a 22? Acabou de desbravadores, e aí? Qual é a proposta? Eles não têm, às vezes, nas nossas igrejas, não tem nenhum lugar para se chamar que é deles. É a mesma coisa você pegar teu filho, quando ele entra numa certa idade, ele fala, não, você não tem que ter quarto aqui, se quiser dorme na sala. O que você está falando para o teu filho? E o nosso tema é, devemos ser dirigidos por Deus. Abra a tua Bíblia. No livro de Ruth. Nós vamos ler o verso 1 e 2. Vocês estão comigo? Ruth, capítulo 1, e vamos ler o verso 1 e 2. Todo mundo está com a palavra, vocês vieram aqui para ouvir a palavra. Não tem nada a ver com isso, é você e o Espírito Santo. Então, pega a palavra aí, nem que seja no celular. Amém? Então, vamos lá. Vamos orar mais uma vez? Pai, que momento gostoso. Nós vamos abrir a tua palavra. Sabe, essa palavra que muitos morreram por causa dela, para que ela pudesse chegar até nós. E às vezes a gente esquece, não abre, não traz. E olha até com desdenho, Senhor. Mas é na palavra que nós encontramos o Senhor. É na palavra, ó Deus Espírito Santo, que o Senhor viaja no nosso coração. O Senhor abre nossas mentes, o Senhor faz nós nos sentimos no terceiro céu. Nós entramos e pedimos nesse momento para entrar na sala do trono, porque pela fé nós acreditamos que nós estamos na tua presença, Pai. Eu gosto muito de entender a missão do teu Filho lindo, Deus, o Cristo, que por causa dele nós podemos agora estar falando assim, pela fé, entrando no lugar que é santo. Mas, Pai, chegamos aqui no meio da semana, talvez com muitas atividades, preocupação, um monte de coisa. Mas nesse momento a gente gostaria de deixar tudo de lado, tudo mesmo. E deixar o Senhor, lindo Deus Espírito Santo, tocar em nós, toque em nós, através da palavra nessa noite. Não mais eu, em nome de Jesus, eu já falei várias vezes isso hoje para o Senhor, não mais eu, mas o Senhor.
fale com a sua congregação. Ou melhor, fala com os seus filhinhos que aqui vieram. Eles vieram do Espírito Santo porque o Senhor trouxe. A agenda é sua. Fala com cada um deles. Repreende o inimigo para longe desse lugar, Pai. Cerca aqui com os seus anjos. Eu preciso interceder porque o Senhor dá essa oportunidade, esse momento lindo. E grandioso Deus, nesse momento eu queria interceder lá na Vila Ita, onde nós vamos fazer esse projeto para essas crianças. Que ela seja acolhida pelo teu povo. Que eles possam enxergar o Senhor através de nós. Alinha o que está faltando, abre as portas daquilo que nós necessitamos, questão de materiais. Esteja com essa liderança jovem, Senhor. Coloca no coração deles a missão. Ou melhor, continue ajudando e que a missão seja a referência deles como um povo de Deus. Porque o Senhor sempre viveu a missão, Pai, a missão de nos salvar. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, aí está assim. Posso ler aqui? Ou vocês gostariam que eu abrisse a Bíblia mesmo? Não há nenhum problema? Porque algumas pessoas acham, nossa, foi lá, nem olhou, nem abriu a Bíblia, que eu já copiei tudo aqui, mas para ficar mais fácil. Mas está aqui, olha lá. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar. Saiu de Judá, um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimelec. Eu vou para cá porque já chegou a idade, né? Então vamos lá, a gente aumenta aqui um pouquinho. Elimelec, e o de sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilom, efrateus de Belém, de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Amados, estava passando aquele momento de fome, escassez de comida. Você viu isso várias vezes na Bíblia. Engraçado que estudando, esse estudo ele aponta 6 vezes que isso já aconteceu e só falta a última, né, pastor? Que ainda há de acontecer. Essa falta de ter o que comer na terra. Mas é engraçado que assim, talvez até olhando para a família, olhando para os filhos, ele tomou a decisão de sair, tomou a decisão de procurar, eu sou o provedor, eu vou correr atrás disso, eu vou tentar solucionar. Amados, entenda uma coisa, todos nós aqui temos esse problema. Às vezes, quando o problema bate na nossa porta, às vezes, quando o dinheiro falta, ou uma doença, ou qualquer coisa, nós nos achamos autossuficientes para sair e tentar resolver. Os nossos jovens que se sentem perdidos, que não sabem para onde pisar, para qual caminho seguir, eles tentam pelas próprias mãos, e aí que está o problema. Porque nem sempre eles procuram um pai para poder conversar, ou um líder, talvez porque nós temos jovens cheios de necessidade, mas líderes vazios daquilo que eles precisam. E talvez ele queira também escolher um lugar para ir. Talvez ele queira escolher nas suas decisões. Agora eu vou experimentar isso ou experimentar aquilo. Porque a sociedade que eu vivo, a juventude que eu tenho vivido na faculdade, na escola, meus vizinhos, meus amigos, eles têm feito isso. Seja como no trabalho, eu vou tentar, eu vejo tantos jovens, eu tive uma ideia, eu vou abrir uma empresa, eu vou fazer isso, eu vou vender pela internet, eu vou fazer aquilo. E não é que há algo errado nisso, mas quando eu saio para fazer qualquer coisa na minha vida, sem antes procurar quem? Sem antes procurar Deus. Eu tomo essa mesma decisão
Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu não sei qual o problema que você está vivendo hoje, mas todos nós temos. Mentiroso, se alguém levantar a mão, não tem nenhum problema. Não existe isso, não tem como. Porque o pecado está em nós e o pecado traz problema. Mas eu gosto muito. Esses dias eu falei para uma jovem assim: eu vou pedir um favor para você, algo que eu já fiz. Vai para o teu quarto, na madrugada, levante. Olha, vai na presença. Se for o caso, ajoelhe. Se for o caso, prostra-te. Mas fala com o Espírito Santo. Eu já fiz isso. Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me levante. Tinha recebido há poucos meses atrás que meu pai estava com câncer. Abriu um buraco. Você se sente incapaz, você não sabe o que você pode fazer. É engraçado, a Maria Lúcia uma vez falou para mim: se tem uma coisa que essa doença serve, é para fazer você se aproximar de Deus. E eu fui para Deus, eu clamava, e eu vou falar uma coisa para vocês, meus queridos. Eu levantei e falei para minha esposa assim: você veio aqui, você passou a mão na minha cabeça assim, tal. Ela falou: não. Então há duas coisas: ou o meu anjo ou o Espírito Santo nesse momento me consolou. Mas vai para Deus, você não é provedor. Lembra, é dele, para ele e por ele. Você é a coisa mais linda que ele colocou, ele é apaixonado por cada um de nós. Não tente, não faça como esse líder da igreja. E engraçado que assim, talvez outras pessoas também fugiram da fome. Mas porque a Bíblia fala dele? Porque ele era um que estava na fileira de quem? De que povo? O povo de Deus. O povo que esperava o Messias. O povo que mesmo antes de ter Moisés, de ter tudo isso, que é esse momento, mas já sabia de que havia o Messias que viria. Nós sabemos de toda a história. Nós conhecemos toda a história. E como Deus trabalhou dentro do seu povo. Quanto Deus fez pelo teu povo. É engraçado que mesmo assim a nossa fé é pequenininha. Se você tem dúvida, cobre de Deus as suas promessas. Cobre. Deus ama. Quando você chega na palavra e fala assim: Senhor, primeiro, para eu cobrar eu tenho que ter fé. Eu tenho que crer que existe realmente um Deus. Que não é historinha, não é série, não é filme. Que é um Deus que eu possa contar. Um Deus que eu possa procurar. Um Deus que eu possa discutir a situação com Ele. Um Deus que, talvez, se Elimeleque tivesse conversado, tivesse falado, tivesse pedido, e a gente vê isso várias vezes acontecer na Bíblia. É engraçado, se você abrir lá em Mateus capítulo 4, verso 3. Mateus capítulo 4, verso 3, você conhece muito bem essa história da tentação de Jesus. E o verso 3 diz assim: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. O problema não era o pão. O problema não era a fome. O problema era tirar dele a crença de quem era ele na presença de Deus. E Satanás usa esse momento, um momento de fraqueza, e ele está como anjo de luz, e ele usa esse momento para enganar, se possível, quem? Nós. Já parou para pensar nisso? Se possível, enganará até quem? Você sabe como ele vai enganar? Através da palavra. É isso que Deus está falando para mim e para você aqui. Ele queria tirar o foco
O foco não era o pão que estava faltando. O foco não era a fome, o momento que ainda há de acontecer da falta de comida, de tudo mais. Você vai ter fé, ou você vai se vender para você poder adquirir alguma coisa. A Bíblia fala algo para que eu e você possamos, olha, colocar o pé e ver como Deus agiu. Ele não vai agir diferente, porque Deus não muda. Se você tinha dúvida disso, deixa eu falar uma coisa para você, Deus não muda. Hoje eu falava para minha esposa assim, minha esposa, entenda uma coisa. Às vezes vende que é um Deus que, está fazendo eu sofrer, vai fazer eu passar fome. Tem nada a ver com Ele. Ele não consegue fazer isso, Ele não pode fazer isso, porque Ele é o quê? Ele é amor, Ele é justo, mas Ele é amor. Não vem na mente de um Deus desse. Isso que você ouve falando por aí, e às vezes até nós falamos, é que Deus quis assim. Ele quis assim e manda o filho dele morrer por mim e por você. Faz sentido? Faz, igreja. Mas igual os nossos jovens, os problemas culturais, por tudo que está acontecendo, a gente entra inclusive nessas jogadinhas que o pessoal faz aí de marketing para tirar, puxar foco para ele mesmo. E você encontra com pessoas que têm acesso à palavra, sabendo que isso não tem nada a ver com o reino que está chegando, e o reino que nós estamos vivendo. E entra nesse discurso, o nosso discurso é salvação, o nosso discurso é Jesus está voltando, sai dessa Babilônia, tudo isso que você está ouvindo falar é Babilônia. É esse o povo do movimento que Deus chamou para esses dias. E a gente quer entrar no mesmo discurso, a gente fala as mesmas coisas. Uma jovem pegou e falou assim, lá na Campal, estávamos conversando, ela começou a falar, então, as minhas amigas da faculdade não querem ir na nossa igreja, porque diz que a nossa igreja não tem aquele calor, e lá eles falam isso. Eu falei assim, quem disse que não tem? Vem nas quarta-feiras, o que se pede muito em quarta-feira? Cura, emprego, sim ou não? Só que não precisamos gritar, não é assim? Não precisamos. A gente verbaliza aquilo que a gente sabe que ele já conhecia, por isso não precisa gritar. Falei, quem disse que não tem? Nós cremos e pedimos, mas nós pedimos com a seriedade de um Deus que cuida. Percebeu como nossos jovens estão? Aí ela ficou pensando, daí eu falei mais algumas coisas. Falei, essa é uma igreja que você conhece Deus dos mínimos detalhes. É por isso que você não age assim. Essa é uma igreja que mostra o Pai. Quais são as igrejas que você conhece aí, os movimentos cristãos que mostram o Pai de uma forma tão linda como nós conhecemos? E se você não conhece, vou falar para você o que o pastor Charles uma vez falou para mim. Vai ler lá, nisso cremos. Vai lá ver as nossas 28 crenças. Não é, pastor? Lá tem o ministério do Pai, ministério do Filho, ministério do Espírito Santo. Meu povo perece? Entendeu? A diferença? E essas pessoas deveriam ver isso no nosso falar, quando nós falamos de quem é Deus. Vamos ler agora. Lá em Provérbio 14, verso 12, diz assim: há caminhos que o homem parece direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. O que aconteceu lá em Ruth, capítulo 3, verso 4, capítulo 1, verso 3 e 4. Alguém quer ler? Gosto de uma igreja participativa. Ruth, capítulo 1, verso 3 e 4. Um de cada vez. Nunca mais vocês vão me convidar.
Mas eu gosto de uma igreja participando, lendo a palavra. Uma pessoa só pode ler? Ruth, capítulo 1, o verso 3 e 4. Olha só, meus queridos. Ele deixa Judá, do hebraico significa terra de louvor. Deixa Belém, que no hebraico significa casa de pão. Efrata significa terra frutífera. Para ir para Moabe, que significa no hebreu desejo. Eu vou pedir uma coisa aqui para quem é pai, jovens e tudo mais. A despeito de tudo que você possa passar. Hoje eu fiz essa oração. Mas faz a oração de Davi lá no Salmo 51. Não saia da presença do Senhor. Entenda uma coisa. Passar fome com Deus, você pode receber o maná. Passar frio com Deus, Ele pode pôr uma muralha de fogo. No sol mais escaldante, Ele pode pôr uma nuvem. Deus mostrou sempre que cuida desse povo e cuida de você. Talvez, se eu estou falando para um jovem aqui que se sente abandonado, que se sente isso, eu tenho meus problemas de depressão, eu tenho meus problemas disso, aquilo. Não é que não é para você procurar um profissional. O profissional também é a forma que Deus faz os milagres nos dias de hoje. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Vai na presença do Pai. Eu não sei se você já experimentou isso, como é gostoso, eu gosto. Eu já amanheço falando, bênção Pai, bênção Pai. Posso te dar um abraço? Esse dia eu falei, vocês vão falar que eu sou louco, mas desculpa, mas eu falei, Pai, posso te dar um abraço? Eu quero te dar um abraço. E espiritualmente, pela fé, eu dei um abraço no Pai. Depois eu vou, converso com Deus, o Cristo. Chama ele de Manão, que eu vi um testemunho tão lindo de um jovem que se converteu. Se converteu quando ele descobriu que Deus, o Cristo, era irmão dele. Ele passou a chamá-lo de Manão. Que intimidade. Manão. Ele falava assim, no seu testemunho, nos eventos, né? Quando ele ia orar, Manão, que lindo, Manão. Hoje nós fomos lá, demos tanta cesta, eles sorriam, eles cantamos, Manão. Que delícia! Qual a sua intimidade com Cristo? E o Espírito Santo? E o Espírito Santo que está aqui te convencendo do bem e do mal? Qual é o seu relacionamento com Ele? Como você o busca? Busca que aquela cultura que nós temos, que Ele está lá. Quase todos nós viemos de uma cultura meio assim, né? Ele está lá. Talvez precise até de uma pessoa para eu chegar lá. Preciso de um pastor, senão eu não chego lá. Ele está em você. Eu chamo ele de Rabi. Eu falo toda manhã para ele, fala para mim, siga-me. Eu quero te seguir. Esse dia eu falei assim, Espírito Santo, vou te pedir uma coisa. Se for muito, me desculpa, mas eu vou pedir uma coisa. Me dá aquele mesma condição, aquele poder do Espírito que o filho conversava com o pai. Aí eu peguei e falei assim, não, isso é muito, isso é muito. De Moisés! Me dá o de Moisés! Que no começo, quem leu a meditação do jovem sabe o que eu estou falando, que no começo, nossa, a sarça ardente e tal, e no final, seu rosto brilhava, e tal relacionamento tão próximo com o Pai.
Sabe, meus queridos, eu vou agora finalizar. Se puder ter aquele pianinho assim, não sei se ainda dá. Eu vou finalizar. Meus lindos, como a gente falou em provérbio, né? Há caminhos que o homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Eu não sei quantos também saíram na época lá para procurar uma forma de sustentar seus filhos. Às vezes a gente pensa que está fazendo melhor, até na igreja. Às vezes a gente acha que eu vou fazer o melhor, mas o melhor sem Deus. Eu magoo pessoas porque eu estou sem o Espírito. Eu esqueço que a casa é do Pai. Eu sou da antigueira, que casa do Pai, quem manda é o Pai. Tinha essa não. Tarcisão, filho, tinha conversia não. Quem mandava é o Pai. Eu acho muito bonito o relacionamento do Rai com os filhos dele. Mesmo no acampe, eles só comem quando o Rai chega. E eu estou de lá só olhando. Chegou a agregada, tem que seguir a regra. Aí eles se reúnem em família. Esse dia, quando a gente começou a fazer o projeto ali na casa de passagem, e a gente foi conversar com a assistência social, porque quando eu fiquei sabendo que esse negócio de sair da Marmitex, da não sei o que lá, a gente não está ajudando, a gente está prejudicando muito esses moradores de rua. Eu fui lá e perguntei para ela, nos ensina então qual a melhor forma de fazer. Aí ela falou, sabe o que nós precisamos de vocês aqui? Isso que eu falei no início. Nós precisamos que vocês possam acolhê-los. Vocês possam trazer no coraçãozinho deles o que é família. Uma pessoa que eu não sei nem qual era a religião dela, mas qual é o poder da família criada por Deus no céu. Isso é o que estou colocando. Eles vêm aqui, eles têm comida, eles têm água, roupinha limpa e tudo mais. Não precisa levar lá. Tem até um telefone para eles irem lá com a perua pegar. Mas se vocês querem ajudar, vem aqui. E aí eu quase falei para ela, se Jesus para eles, né? Vem aqui. E um dia nós estávamos lá, de repente um jovem encosta ao lado de um senhor. Como eu disse para vocês, eles têm a modernidade, né? Ali na mão e tal. E começou a conversar com ele, perguntou para ele, e a sua família? Minha família é assim. Eu tenho uma filha. Qual o nome da sua filha? Ah, o nome da filha é XXX. O jovem rapidinho pegou o celular dele, foi pro Face. Essa é a sua filha? E o homem começou a chorar. Essa é minha filha. Há quanto tempo eu não vejo? Aí ele deixou um recado lá para a filha dele. Estou com seu pai está em tal lugar, está assim, está assado, tal. Mas sabe o que mais a mulher falou, que mais tocou meu coração? Foi o seguinte, ela falou assim, enquanto as pessoas deixarem de comer na mesa, deixarem de estar em família na mesa, nos alimentos, para ir em frente de uma TV, trazer o celular junto, isso é que destrói a família, porque é ali que se cria laços, é ali que não tem o celular, não tem a TV, em algum momento, você está bem? E Deus nos ensinou desde o céu assim. Sabe, amados, a maior parte das decisões que tomamos, fazemos sem consultar o Senhor. Poderíamos evitar muito transtorno se orássemos, se meditássemos mais na palavra de Deus. Precisamos dar tempo para que Deus nos dê uma resposta. Não podemos agir por impulso, por emoções, por pressões, por necessidade, ou pelas dificuldades que passamos, mas temos que confiar no Senhor.
termina o texto dizendo: temos que confiar no Senhor. Eu não sei vocês, mas essa Campal, Deus falou muito comigo. Eles trabalharam os 4 consoantes, né, que o Ministério Jovem está trabalhando. Missão, M, missão. R, relacionamento. R, relacionamento. A N de nutrição da palavra. Se eu não consigo me nutrir, como que eu vou nutrir outros? E o último T, T de tempo, de templo, de tesouro. E por último, talento. Foi trabalhado isso no Maranata. E foi trabalhado isso no Maranata Mais. Com os nossos jovens. Talvez quem não esteve lá, você vai ouvir falar assim: e lá? Pergunta para aquele jovem se ele que esteve lá, se ele encontrou Jesus lá. Pergunta para ele quantos momentos Jesus falou diretamente com ele. Eu acho que já passou a hora de nós fazermos coisas mais voltadas para o Deus que nós amamos, a começar da nossa vida. Pararmos de achar que a inteligência que Ele deu é para a gente se achar e lembrar daquilo que eu aprendi essa semana, a inteligência que Ele deu para você ter capacidade de entendê-lo. Se hoje aqui, o que você quer nessa noite, você que veio aqui, não veio por acaso, não existe por acaso com Deus, se o que você quer é ser dirigido por Deus, eu quero convidar você a ficar em pé, porque eu já estou aqui. Eu quero orar por você. Primeiro por mim, eu quero orar por você. Se essa é a sua proposta, se esse é o seu desejo. Mas se não for, não precisa ficar não. Não brinca com Deus, só fica se você quer isso na sua vida. Pai, nós não temos ideia do que está acontecendo aqui. Tudo isso tem a ver com a salvação, tudo isso tem a ver com a missão, tudo isso tem a ver com o propósito daquela reunião que o Senhor fez lá, sabe? Que o teu inimigo ficou todo chateado, onde os senhores estavam traçando o plano da salvação para o Luciano, para a igreja aqui do América, numa quarta-feira, Senhor. Para que a sua mensagem viesse, mesmo que hoje é umas gotinhas que nós conseguimos absorver aqui, mas falando que nós precisamos confiar mais em Ti, nós precisamos trazer o Senhor para os nossos problemas, para as nossas alegrias, para a nossa família, para a nossa vida. Eu posso falar por mim, Pai, aquilo que foi falado aqui, quantas vezes eu fiz, quantas vezes eu achei que eu podia solucionar, Pai. Até no meu ministério, falando que estava trabalhando para o Senhor, mas na realidade fazendo a minha vontade, porque nem um minuto eu sentei para conversar contigo, para me colocar à disposição, para que a sua vontade fosse feita ou através de mim e em mim primeiro. A tua igreja levanta aqui agora, eu tenho certeza que estamos na sala do trono, estamos na tua presença, Senhor, para pedir que o Senhor nos mude. Ninguém aqui, Senhor, é santo, ninguém aqui ainda já está totalmente convertido, ninguém aqui consegue já agir da forma que o Senhor falou conosco nessa noite. Mas nós estamos aqui para dizer o seguinte: Senhor, estamos aqui para que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa usar. Deus Espírito Santo, toma posse de cada um que aqui está, porque é isso que eles estão dizendo ao estar em pé, para que só o Senhor seja adorado. É isso que nós te pedimos. Anjos lindos que estão aqui, eu gosto sempre de falar com vocês, anjos lindos que estão aqui, que ajudou nesse dia cada um a manter-se na fé, para que possa estar no céu. Agora leve eles de volta e dê aquele sono gostoso, aquele sono, sabe, de vitória. Cuide de cada um deles, em nome de Jesus, amém.